Bom, pessoal, hoje, na aula de português, nós vamos ver substantivo, tá? Substantivo. Vamos ver o substantivo próprio, comum, simples, composto, derivado, primitivo e coletivo, certo? Abram aí o livro de vocês na página 122, certo? O que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a qualquer ser ou objeto que existe ou que imaginamos existir. Olha só. E daí nós vamos começar a ver os tipos de substantivos, né? E aí nós temos aqui o substantivo próprio. O substantivo próprio refere-se a um ser em particular. Ele é escrito com letra maiúscula, tá? Então, substantivos próprios, seu nome, o nome dos seus pais, o nome da sua cidade, o nome do nosso país, certo? O nome dos comércios, né? Que são todos com letras maiúsculas, são substantivos próprios, sim. Então, é bem fácil de distinguir, né? O substantivo próprio do comum. O substantivo comum, você pode até acompanhar aí a leitura no livro, refere-se a elementos de um grupo da mesma espécie. É escrito com a letra inicial minúscula. Temos o exemplo aí de Pernambuco, que é o substantivo próprio, e temos o exemplo do cachorro. Esta palavra se refere a todos os cães, né? Cachorro é referente a uma espécie, né? A toda uma espécie. Então, já sabemos o que é substantivo próprio e comum, certo? Substantivo simples e composto. O substantivo composto, ele possui duas palavras, certo? Duas palavras. Iremos à festa na sexta-feira. Olha só, sexta-feira. Substantivo composto. Certo? E o simples não. O simples é formado por uma só palavra. Exemplo, garrafa, roupa, chuva, né? Aí, guarda-chuva, composto. Porta-retrato, também existem palavras que são substantivos compostos e que você não vai ver o hífen, né? Que é o caso de aguardente. Você não vê o hífenzinho, o tracinho, como aqui tem em sexta-feira, tá certo? E aí, nós vamos agora para o substantivo primitivo e o substantivo derivado. O substantivo primitivo é aquela palavra que dá origem a outros substantivos, certo? No caso de pedra, primitivo, pedra, certo? Outro substantivo primitivo, livro, sapato, livro, sapato. Aí, quando você vê pedreiro, pedreira, livraria, sapataria, é justamente o substantivo derivado. Substantivo derivado é aquela palavra que vem de outra, nasceu de outra, como livraria, né? Sapataria, pedreiro. Ok? Então, pedra, primitivo, pedreiro, derivado. Pedreiro, derivado de pedra. Sapato, primitivo, sapataria, derivado.
sapataria, derivado de pedra. Nasceu da palavra pedra. Entenderam até aí? Eu espero que sim. O substantivo coletivo, eu já dei essa aula aqui também. Nós vamos agora revisar. Ele é um substantivo que indica um grupo, certo? Como a gente já viu, turma, né? Turma é um substantivo coletivo. É o conjunto de quê? De alunos. Biblioteca é um substantivo coletivo, certo? A palavra está no singular, biblioteca, turma, só que indica um conjunto de muitas coisas. Turma, um conjunto de alunos. Biblioteca, um conjunto de livros. Então, esse é substantivo coletivo, certo? Daí vocês vão ver na página 124 muitos coletivos, certo? Na página 124 e na página 125. E vão responder aí a página 126 e a página 120. Vocês têm da página 126 até a página 129 para responder. Ah, professora, são muitas páginas. Tá, são muitas páginas. Mas quando você vai responder, você vai ver que é facílimo, tá? Que é o que eu, de fato, expliquei agora. Não está difícil, tá bom? Lembrando que esse assunto substantivo nós já vimos. Vimos antes de aparecer no livro. Então, é um assunto fácil, por isso que a tia passou muitas páginas, porém, estão fáceis. A tarefa tá fácil, tá? De resolver. Na medida que você vai fazendo, você vai vendo que está fácil, tá bom? Agora, nós vamos para a geografia, onde nós vamos ver na página 62, problemas da cidade e do campo. Serviços sociais e serviços sociais e cidadania. A cidadania, ela está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem. Podemos dizer que uma pessoa é cidadã quando participa da vida coletiva. A cidadania também está ligada à relação entre a pessoa e o governo, né? Que é, no caso, o Estado. Assim, o governo deve disponibilizar serviços para toda a população, por serem pessoas consideradas cidadãs. Esses serviços, eles não podem ser para uma minoria ou para uma maioria, não. Esses serviços, eles têm que ser para toda a população, né? Enfim, cidadania é a participação na vida política, econômica e social. Essa participação é muito importante, porque é através dela que os cidadãos escolhem quem fará parte da administração pública do governo. A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do governo que devem satisfazer a necessidade da sociedade. Alguns exemplos dessas necessidades da sociedade são segurança, saúde, educação, cultura. A administração pública emprega pessoas, os funcionários, os servidores públicos, para que eles atendam as pessoas da sociedade da melhor forma possível. Os servidores ou funcionários públicos prestam serviços e atendem a população pelo governo. Então, o serviço público é o conjunto de atividades e serviços disponíveis para a população, executado pelos servidores públicos e mantido pelo governo. É tanto que as verbas, né, que são os dinheiros, eles vêm para todos os órgãos públicos. Só que muitas vezes, o que é que a gente vê? As pessoas não trabalham direitinho, não atendem direitinho, né? E tudo isso está errado. Nada que a gente usufrui do governo, do Estado, é de graça, gente, né? Os pais de vocês pagam impostos. Tudo que a gente compra, a gente paga imposto. Por isso que
de certa forma, não há nada de graça. Outro ponto importante é você saber que os serviços públicos visam o bem-estar comum de todas as pessoas da sociedade. No caso, deveriam visar, né? Os serviços públicos, a saúde, a educação, deveria ser toda de boa qualidade, né? Porque, como eu já falei, não é de graça. Então, os serviços públicos, o serviço prestado pelos funcionários públicos deve obedecer a alguns princípios: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade significa que tudo que os funcionários públicos fizerem deve estar previsto em lei. Ou seja, eles não podem fazer algo que não esteja escrito em alguma lei. E pessoalidade se refere ao fato de que o funcionário público deve prestar um serviço da mesma forma para todas as pessoas, né? De repente, eu sou uma funcionária pública e eu vejo uma pessoa do meu conhecimento e vou tratá-la melhor do que outra pessoa que eu não conheço. Isso está errado. Moralidade quer dizer que o serviço que o funcionário público prestar deve ser ético, deve ser tudo direitinho, né? Tudo nos conformes, com bastante educação, tudo dentro da rotina lá daquele órgão, certo? Publicidade é a obrigatoriedade de divulgar os atos administrativos do governo. Isso é importante para que toda a população tenha conhecimento do que o governo, que o próprio povo elegeu, está fazendo. Então, publicidade. Hoje nós sabemos, né, o quanto cada funcionário público recebe, há uma transparência hoje, né? E para onde vai, a gente tem que saber, por isso que existem as placas, né, das obras, porque a gente tem que saber quanto foi gasto em cada obra. Eficiência. O Estado deve prestar seus serviços com a maior eficiência possível. A eficiência requer que o poder público se atualize com os novos processos tecnológicos, de modo que a execução seja mais proveitosa com o menor custo. Então, muitas vezes há problemas porque as pessoas da sociedade nem sempre fiscalizam os atos da administração pública. Então, em muitos casos, acontece desvio de dinheiro público, mau atendimento às pessoas, entre outros. Foi o que eu falei, né? Em muitos casos, os funcionários, eles trabalham de forma errada, de mau gosto, de mau humor. E a gente acha que, no caso, o problema, né, é do governo, do Estado, não. Há um problema, sim, que é a falta de fiscalização, né? Não há fiscalização desses trabalhos, dessas pessoas que estão como funcionários públicos. Mas nós temos que ver também que a verba vem, o dinheiro vem, né? Tudo para nos favorecer. Muitas vezes tem funcionários que não trabalham como deveriam, certo? Então, nós temos aí, baseado nesse assunto, para vocês responderem a página 64 e a página 65, tá bom? Façam tudo no capricho, letra linda, início de resposta com letra maiúscula, qualquer coisa pode falar com a tia. E não façam as coisas, né, feias de todo jeito, façam tudo no capricho, porque na medida que vocês estão respondendo, vocês estão estudando, tá certo? Então, um beijo, fiquem bem, estou à disposição de todo mundo e até amanhã.